Oi, terceiro ano, tudo bem? Condição de alinhamento de 3 pontos. Então, a gente tem 3 considerações aí a fazer, certo? Se eu tenho 2 pontos distintos, então eu tenho uma única reta que passa por eles. Para determinar uma reta, basta que eu tenha 2 pontos. Agora, se eu estiver falando de mais pontos, 3 ou mais, pode acontecer deles estarem alinhados ou serem colineares, os dois termos vão aparecer. E se eles não estão alinhados, a gente tem 3 pontos formando os vértices de um triângulo, certo? Agora, como saber se eu tenho 3 pontos, se eles estão alinhados ou não? A condição para que 3 pontos estejam alinhados é essa. Então, eu tenho o ponto A com coordenadas x do A e y do A, ponto B com coordenadas x do B e y do B, e o ponto C com coordenadas x do C e y do C. Se eles estiverem alinhados, quando a gente montar um determinante dessa forma, percebam que eu coloquei o ponto A, ponto B, o ponto C, 1, fechou o determinante, certo? Então, esse determinante 3 por 3, se ele for igual a zero, os pontos estão alinhados. Se for diferente de zero, eles não estão alinhados, então eles seriam vértices de um triângulo. Então, aqui eu montei um exemplo para vocês. Então, eu tenho 3 pontos aí. O ponto A, que é o menos 1, o B, 3 e o C, 0, 1. Coloquei ponto A, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C. 1, calculando o determinante pela regra de Sarros. Vocês lembram que tem que repetir as 2 primeiras colunas e multiplicar, certo? Então, a gente multiplica aqui, tem o menos 3, multiplica aqui dá 0, multiplicou, deu 1. Nesse sentido, a gente inverte o sinal, porque nós vamos subtrair esses produtos, certo? Então, aqui dá 0, por isso menos 0. Aqui vai ficar menos 1 e o menos 1 vai ficar mais 1, por isso a gente tem que trocar o sinal. Aqui também dá menos 1 o produto, com o menos da fórmula do determinante vai ficar mais 1, certo? Somou tudo isso daqui, deu 0. Se deu 0, os pontos estão alinhados, ok? Simples, né? Bom exercício aí para vocês.